Fala galera vascaína, Navios na área trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E hoje o Vasco joga contra o Red Bull Bragantino em São Januário pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O bicho vai pegar porque só nos interessa a vitória. O Vasco vai com força máxima, com os titular todinho para cima do Red Bull, porque precisamos desses 3 pontinhos para poder estar descansando a nossa cabeça em paz. Se vencermos, iremos lá para a 9ª colocação, né? 7ª e por aí vai, né? Dependendo dos outros resultados aí da 17ª rodada. E a provável escalação para o jogo de hoje será Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues e Cuiabano são a dupla de laterais, Alan Saldívar e Robert e Renan a dupla de zaga, Cauã Barros e Thiago Mendes e Rojas serão o trio, né, no meio de campo ali, fazendo a volância e distribuindo a bola. Adson e Andrés Gomes serão a dupla de pontas ofensivas para poder ajudar o nosso atacante centroavante, que é Spinelli, galera. O retrospecto dessa partida, desse confronto, são 23 jogos. Dos 23 jogos, 8 vitórias para o Vasco, 11 empates e 4 derrotas. Em São Januário, o retrospecto do Vasco é positivo. O Vasco, de 11 jogos que o Vasco jogou contra o Red Bull Bragantino, venceu 5, empatou 5 e perdeu 1. Então, em casa, a gente tem um retrospecto bom. Só que hoje o empate não nos interessa, só nos interessa a vitória. Agora, vou chamar a atenção para um jogador do Red Bull Bragantino. Atenção nesse cara, Lucas Barbosa, guarda esse nome, galera. Lucas Barbosa, de 1,94 de altura, é o centroavante, soma 4 gols na temporada, vive uma grande fase, né? Cruzamentos vão ser frequentes nessa área, porque olha a altura do malandro, 1,94. O zagueiro do Vasco da Gama, a altura é de 1,86. O mais alto, né, do Vasco da Gama mede 1,86. E o restante 1,80. Agora, tu imagina um cara de 1,94 m dentro da área do Vasco. Lembrando que os 3 gols que o Vasco sofreu do Olímpia na Copa Sul-Americana foram de cabeças, cruzamento dentro da área. E a maioria dos adversários do Vasco da Gama sabe dessa deficiência e procura explorar, né? Sabe que o Vasco tem uma dificuldade para poder tirar a bola da área, então eles procuram explorar essa deficiência do Vasco fazendo cruzamentos. O Red Bull Bragantino tem uma arma poderosíssima a seu favor, que é uma arma de 1,94. Isso pode nos trazer algum problema. O que fazer para poder anular esse tipo de jogada? Nós teríamos que ter pelo menos 2 laterais que voltassem rapidamente. E nós só temos um. Cuiabano é esse tipo de lateral. Ele vai e ele volta rapidamente. Já Puma Rodrigues, filho, esquece. Puma Rodrigues é lateral ofensivo. Ele, quando vai, ele demora a voltar. Já o Paulo Henrique, que é o titular da função, né? Ele costuma ir e voltar para poder ajudar. Ele tem essa, vamos dizer, essa disposição, essa rapidez de ir e voltar. Apesar de estar em má fase, né? Paulo Henrique ainda assim consegue ajudar mais o Vasco do que o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues ajuda muito o Vasco da Gama lá na frente. Ofensivamente, ele costuma fazer gols. Diferente do Paulo Henrique, que além de dar passes, né, de dar toque, o Paulo Henrique volta para defender, para nos ajudar na defesa. Então, cara, eles vão tentar, né, fazer com que o jogador deles jogue nas costas ali do Puma Rodrigues, porque sabe que o Puma Rodrigues é um lateral ofensivo. O Vasco tem que estudar, né, o Red Bull Bragantino. Creio eu que o Renato Gaúcho já fez isso, já estudou, sabe do potencial ofensivo do Red Bull Bragantino, sabe que tem uma arma de 1,94 e que eles vão explorar muito esse contra-ataque, vão explorar muito aí o cruzamento dentro da área. Então o Vasco tem que se preparar, tem que ficar esperto, tem que entender qual vai ser a proposta de jogo do Red Bull. Ele já sabe que a proposta de jogo do Vasco será atacar, será ir para cima, né? Principalmente nos 15 primeiros minutos, para poder tentar surpreender e já sair com o placar aberto, mas, né, não estamos jogando com nenhum time bobo. Entendemos que eles irão vir para cima também, principalmente no contra-ataque, irão explorar essas bolas dentro da área. Cruzamento, como já falei, vai ser frequente. Então o Vasco vai ter que agora fazer o dever de casa para poder estar tirando. O Vasco está desesperado no mercado atrás de um zagueiro para poder estar trabalhando esse tipo de deficiência que é as bolas aéreas dentro da defesa do Vasco. O que acontece? Eles estão querendo um zagueiro que tire essas bolas, que seja um cabeceador nato, consiga, né, como posso dizer,
ser um cara que consiga ler a jogada, né? Saber onde o cruzamento vai estar saindo, né? Ou seja, um cara que venha ser interceptador de bolas aéreas. Esse cara que consiga tirar todas as bolas aéreas. Mas também, cara, um jogador, o certo seria a dupla de zaga, né? Não permitir essas bolas aéreas, mas os laterais também não podem permitir que os caras venham cruzar. Infelizmente, os nossos laterais permitem muito, principalmente o Lucas Piton e o Puma Rodrigues. Eles permitem muito cruzamentos dentro da área do Vasco da Gama. Isso faz com que o Vasco da Gama seja uma presa fácil para os adversários. Então, galera, sem muita delonga, vamos para o combate, né? Acreditando sempre que o Vasco da Gama está preparado para esse tipo de luta, para esse tipo de combate contra os nossos adversários. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E se gostou, cara, se inscreve aí no grupo lá do WhatsApp para a gente estar trocando uma ideia. Valeu! Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.